Aleluia, glórias a Deus, sou todo o povo de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, a nossa EBD em sua casa, EBD em sua casa, Escola Bíblica Dominical em sua casa, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sou o Bispo Hilton e hoje nós vamos dar continuidade nos estudos de Ezequiel, no livro de Ezequiel. Amém? Mas hoje vamos falar um pouco sobre os provérbios, né, e parábolas que nós vemos aqui no livro de Ezequiel. E nós vamos aprender um pouco o significado de cada uma delas para nós entendermos melhor. Então você que pela primeira vez está nos vendo aqui através desses estudos, você pode ir lá no meu canal do YouTube, Hilton Brito, e acessar. Lá você pode se inscrever, dar o seu like, que gostei, né? E tem vários outros estudos para a glória do Senhor Jesus. E você ali pode meditar, pode estudar a palavra de Deus. Nós temos que ter o conhecimento da palavra do Senhor nas nossas vidas. E assim o Senhor, ele vem nos ensinando todo domingo para a glória do seu santo e eterno nome. Amém, igreja? Então vamos estudar a palavra de Deus hoje, vamos aqui meditar um pouco nela e vamos aprender sobre um pouco desses provérbios e as parábolas para a glória do Senhor. Hoje, no dia de hoje, nós vamos ver um pouco que nem tudo que é dito como verdade, realmente ela é verdade. Pessoas que falam que há uma verdade, mas não é uma verdade mesmo. Então, às vezes as mentiras querem que tornem ser verdadeiras. E nós temos que ter essa consciência e o entendimento da palavra de Deus. E vamos avaliar tudo que é dito como verdade pela palavra de Deus. Nós vamos analisar tudo isso hoje e vamos ver também que ao estudar a palavra, para que ela mostre os rumos e as verdades da vida. Amém? Então, qualquer dúvida que você tenha, você tem que estar à luz da palavra, à luz daquilo que o Senhor Jesus tem te ensinado para a glória do Senhor. Amém? Então, vamos aqui na palavra abrir. Vamos começar hoje com o Salmo 111, versículo número 1, de 1 a 10. Salmo 111, que diz assim a palavra do Senhor. Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam, e seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. E ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Coisa boa estarmos aqui firmes, ouvindo aqui a palavra do Senhor. Então, para começarmos, vamos fazer uma definição do que significa o que é um provérbio e o que é uma parábola. Então, provérbio é um ditado simples, concreto, tradicional, que expressa uma verdade baseada num senso comum ou experiência. Aleluia. Então, provérbio
É um ditado simples, simples. É um ditado simples, concreto, tradicional, que expressa uma verdade baseada em senso comum ou uma experiência. Amém? Então vamos ver aqui na palavra de Deus. Vamos ver aqui o que é uma parábola. Então a parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Veja que as parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possui símbolos onde cada elemento da história tem um significado bem específico. E algumas das parábolas são mais famosas, são as parábolas bíblicas, especificamente as parábolas de Jesus, que eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. E entre as parábolas de Jesus, algumas são as mais conhecidas, são parábolas do filho pródigo, parábolas dos talentos, parábolas do semeador, parábolas de trigo e de joio. Então, essas foram aqui as duas definições para nós entendermos um pouco o significado do parábola e provérbio. Veja que o provérbio é uma das formas mais antigas de literatura. E todos os povos têm. Cristalizam de forma fácil de lembrar a sabedoria popular. Veja que no hebraico, no Antigo Testamento, a mesma palavra é traduzida tanto como provérbios, também como parábola. E o significado dela é uma comparação. De fato, um provérbio não deixa de ser uma mini parábola. E a parábola é um provérbio estendida. Na Bíblia, o provérbio é usado para ensinar e satirizar. E muitas encenações feitas pelos profetas eram parábolas do provérbio. Na Bíblia, o provérbio é usado para ensinar e satirizar. E muitas encenações feitas pelos profetas eram parábolas de forma de drama. E o rei Salomão compôs 3.000 provérbios, conforme está lá em 1 Reis 4:32. E quando o gato sai de casa, o rato passeia. Então, quem fala assim nunca está pensando em gatos ou ratos de verdade, nem tampouco o provérbio, seguindo trato de frango, ovos a chocar. Não contém seus frangos antes que estejam chocados. Quando o africano comenta, um camelo não zomba da corcunda de um outro camelo. Com certeza não está com camelos em mente. Veja que Deus se comunica de muitas maneiras, mas, acima de tudo, pela palavra. Veja que ensinou o homem a se comunicar assim também. E os provérbios bíblicos entesouram a sabedoria divina para uso no dia a dia dos que querem praticar uma fé viva. Veja que os provérbios populares exibem toda a filosofia de vida de seus usuários. Até o provérbio usado contra Jesus dava mostras da incredulidade e alguns dos seus ouvintes. Jesus lhe disse: é claro que vocês me citaram esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizemos em Cafarnaum, conforme Lucas 4:23. Veja que tais provérbios eles devem ser avaliados à luz da Bíblia, para ver se são válidos ou não. Tudo isso se
exemplifica bem nas profecias de Ezequiel. Então nós vamos ver aqui alguns provérbios e algumas parábolas em Ezequiel. Veja que esses profetas, esse profeta, ele anota o critério dos provérbios de seus patrícios. E muitas vezes refuta um provérbio errado por uma parábola correta. Haja vista a panela de Ezequiel no capítulo 11, versículo 3 e 24, versículo 3, que fala sobre a panela. Então, ao idólatra, o Senhor faz o seguinte ameaça: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar aos seus ídolos todo o meu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio deles, e esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, voltarei o rosto contra o tal homem, e farei sinal o provérbio, e eliminá-lo-ei no meio do meu povo, conforme Ezequiel, capítulo 14, versículos 7 e 8, 17 e 2. Veja que os seus ouvintes achavam muito integrante esse método de ensino, que infelizmente gostavam da história, mas evitavam aplicá-la à sua própria realidade. E o que arrancou do profeta o grito angustioso: ah, soberano Senhor, estão dizendo ao meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Conforme tem Ezequiel 20, 49, na Nova Versão Internacional. Mas podemos ver uma outra frase também em Ezequiel 8, 12, 9, 9, que diz: o Senhor não vos vê, e o Senhor abandonou a terra. Veja que o versículo acima, esse versículo citado, era o provérbio dos idólatras no templo, praticando as formas mais horrendas de idolatria, as escondidas das autoridades em Jerusalém, se desculpavam com esse provérbio e inconscientemente apressavam a própria destruição. Veja que a verdade era exatamente contrária. O Senhor via e vê tudo e todos. Nós podemos ver isso lá no Salmo 139, versículos 7 a 12, Provérbios 15, 3 e Jeremias 23, 24. E o revelou ao seu profeta, como vemos também lá em Ezequiel no capítulo 8. Então Deus jamais havia abandonado a terra, prometeu a Josué. Então assim como esteve com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 5 da Nova Versão Internacional. E a Salomão: viverei no meio dos israelitas, e não abandonarei Israel, o meu povo. 1 Reis, capítulo 6, versículo 13, Nova Versão Internacional. E aos hebreus ele escreve: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentam-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei, conforme Hebreus, capítulo 13, versículo 5, da Nova Versão Internacional. Então, todo o ministério de Ezequiel, ele comprova isso. E assim, de muitos em Israel, o abandonarem, e o Senhor trabalhou intensamente para restaurar o seu povo. Veja que
em escala maior, Deus de tal maneira se envolveu no destino do homem criado por ele, quando dando o que tinha de mais precioso para restaurar o pecador, conforme está em João 3,16. Então, acreditar que Deus não consiga ver algo que estou fazendo não é uma forma de enganar a mim mesmo? E pensar que Deus me abandonou não é outra maneira de querer aliviar a minha consciência? Então temos que, às vezes, pensar em algumas coisas quando Deus coloca na sua palavra e temos os entendimentos. Uma outra frase também que nós podemos ver em Ezequiel, que é o versículo 11, no capítulo 11, versículo número 3, diz assim: esta cidade é a panela, e nós a carne. Veja essa expressão que é dada. Essa expressão aqui que é dada, diz que, em outras palavras, como o cozinheiro deixa de carne boa cair na panela antes da panela proteger o cozinheiro, o cozido. Assim, os habitantes de Jerusalém se consideravam imunes aos ataques do invasor e eles mesmos conseguiram defender a cidade. Que estava errado nessa atitude? Então, muitas das vezes, o inimigo ataca e nós achamos que temos total capacidade para enfrentar, nós temos a nossa força para poder enfrentar as dificuldades, mas nós dependemos do Senhor. Então, exibe indiferenças total dos pecados pelos quais Deus entregaria a cidade nas mãos dos babilônicos. E a proteção dela dependia do arrependimento, do abandono da idolatria, dos assassinatos, das injustiças. E eles eram autossuficientes. Esqueceram a grande verdade cantada por Salomão, no Salmo 127, versículo 1, quando diz: se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, para que nós estejamos seguros, o Senhor tem que nos guardar. Ele nos guarda. Então somos mais que vencedores na mão do Senhor. Então, pouco tempo depois, Ezequiel ironizaria essa atitude contando a sua própria parábola sobre a panela, que está lá em Ezequiel 24, de 1,14. Então, no dia em que Nabucodonosor começou a investida contra Jerusalém, anunciou: assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça o seu cobre de torne candente. Funda-se a sua imundície dentro dela e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil. Aleluia. Nós vimos isso em Ezequiel capítulo 24, versículo 6 e do versículo de 11 a 12. Aqui ele está falando sobre as iniquidades do povo de Israel. Então, todas da família, da minha família são, todos da minha família são cristãos. Eu sou um membro da igreja. Tudo isso garante a minha salvação? São perguntas que nós temos que entender. Se tudo isso garante a nossa salvação, será que nós somos uns verdadeiros cristãos diante do Senhor? Será que a minha permanência, só porque eu vou à igreja e volto, isso também, ela garante a minha salvação? O que é ter um feito para o reino de Deus, para a salvação? Para a minha salvação? Será que eu tenho cumprido as determinações que Deus assim já me ordenou? Então são muitos pontos que nós temos que estudar na palavra de Deus e ter esse entendimento da parte do Senhor.
nós vamos entender cada vez mais se nós formos os filhos ou filhas de Deus que faz conforme a sua vontade. Amém? Um outro versículo que está em Ezequiel capítulo 12, versículo número 22, diz assim: Filho do homem, que provérbio é esse que vos tende na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Veja, como teria nascido esse dito popular? Lembremos-nos de que as profecias de Ezequiel continham fortíssimas condenações a todos os pecados do povo de Deus e declarações enfáticas do juízo vindouro. Lembre-se do que nós já estudamos desde o capítulo 1 até o capítulo 12 de Ezequiel, não é? O que Deus mandou, o que Deus anunciou para Ezequiel. E ao mesmo tempo, falsos profetas e profetisas negavam que havia um juízo. Quando nós vemos lá em Ezequiel capítulo 13, no versículo de 1 a 6, 17 e 23, e no capítulo 22, no versículo 27 ao 28. E Jeremias teve a mesma experiência de ver suas declarações negadas por profetas mentirosos, conforme Jeremias capítulo 5, versículo 31, e Jeremias capítulo 14, versículo 13. É aquela velha história. A pessoa mente tantas vezes que ela se torna uma verdade para aquela que mentiu. E quer que as pessoas também entendam que a mentira que foi propagada, essa mentira será sempre uma verdade. É isso que nós temos que ter cuidado. É isso que nós temos que... A palavra que hoje está sendo dita, o estudo de hoje está sendo falado para que nós possamos entender as verdades deste mundo com a palavra de Deus. É ela que vai revelar tudo aquilo que é verdade e que é mentira. Então, assim, o povo de Jerusalém evitava levar a sério os avisos de Deus. Pensavam assim: este juízo fica no futuro distante, então não nos diz respeito. Vejamos aqui também um outro versículo do livro de Ezequiel, no capítulo Ezequiel 18, no versículo 2, que diz: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Veja que os pecadores de Israel, em vez de atender ao convite implícito do arrependimento e a restauração, simplesmente negaram qualquer responsabilidade pelo tremendo castigo prestes a desabar sobre Jerusalém, a terra de Judá. Dizia: a culpa não é minha, é de meu pai e de meu avô. É tal coisa. Eu faço o erro, eu cometo meu erro e eu não vou admitir esse erro para ninguém. O que é que eu faço? Eu transfiro a minha responsabilidade para outra pessoa. Amém? Então, essa é uma das formas também de que Deus tem falado. Nós temos que falar a verdade, né? Doa quem doer. Nós não estamos aqui para agradar. Nós estamos aqui para anunciar a verdade de Deus. Amém, igreja? Então você que é profeta do Senhor, você tem que falar a verdade. Não é para aliviar o ego de alguém, mas é falar o que Deus realmente está lhe dizendo. Toda a verdade tem que ser colocada na mesa, para que a pessoa possa se consertar, para que a pessoa possa se arrepender, a pessoa possa voltar para Deus. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento. Que nós vemos muitos profetas, nós vemos muitos pastores que fala nos seus púlpitos, a sua igreja, aquilo que a igreja quer ouvir. Não. Tem que falar aquilo que a igreja precisa ouvir. E é isso que Deus hoje está aqui nos ensinando,
através desses provérbios e dessas parábolas, que nós temos que ter total entendimento disto. Veja que à primeira vista os ouvintes do profeta, eles pareciam ter razão, e estava escrito na lei. Então, eles achavam que estavam corretos. Tudo aquilo que estava escrito, conforme está lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, diz: Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita as iniquidades dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Veja que não seria o caso de que a transgressão terríveis do rei Manassés, ele iria ser castigado nas gerações seguintes. Podemos ver isso lá em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 19. Afinal, era eles da quarta geração, depois daqueles reinado desastroso. E bem poderia dizer: o caminho do Senhor não é justo. Ezequiel 18, 25 e 33, 20, nova versão internacional. Não havia sofrido exílio muitos justos. O próprio Abraão, amigo de Deus, com muita coragem, tentou impedir a destruição de Sodoma e Gomorra com o argumento, conforme Gênesis 18, 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares os justos com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juízo de toda a terra. Então, é verdade também que Deus trata com nações, cobrando-lhes a obediência, e haja vista as condenações em Amós, em Jeremias e no próprio Ezequiel, que nós podemos até conferir, se nós lermos o capítulo 1 e 2 lá de Amós, e Jeremias no capítulo 46 a 50, como também Ezequiel no capítulo 25 ao 32. E Daniel, ele se identifica com o seu povo, confessando o pecado e orando por ele, e lá em Daniel 9, de 1 a 20. Neemias, ele orou da mesma maneira, conforme Neemias, capítulo 1, versículo 9 a 8. Então, desde o início da aliança de Deus com o seu povo, ele garantia que o arrependimento levaria à restauração, conforme Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 1 a 6. E do outro lado, Deus trata com indivíduos também. Então, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, conforme Romanos, capítulo 14, versículo 12. E os tratamentos diferentes com o povo todo, ou com os indivíduos, não são irreconciliáveis. Nos dois casos, a graça de Deus garante a restauração após confissão e arrependimento. Até o ímpio Manassés aprendeu essa lição, conforme 2 Coríntios, capítulo 2 Crônicas, capítulo 33, versículo de 9 a 13. Amém? Então, hoje, até que ponto possa culpar os seus pais e antepassados por meio de erros e de pecados? Será que os meus genes são culpados pelos desvios cometidos? Será que o ser humano tem a tendência de encontrar desculpas para justificar o seu comportamento? Perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos, não é? Perguntas que nós temos que nos autoanalisar e autoavaliar. Mais um versículo para nós fecharmos aqui o ciclo. Em Ezequiel 37, 11, diz assim: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Veja que os israelitas estavam tomados por um desespero tal que se esqueceram das promessas e dos
propósitos de Deus. E Deus responde a esse desespero com uma visão maravilhosa dada a Ezequiel. Confiando nas palavras dessa profecia, teriam esperança renovada, e a nação renasceria, e o povo de Deus restaura, nunca pode ser exterminado. Então o povo de Deus restaura, o povo que Deus restaura nunca pode ser exterminado. Amém? Glória a Deus. Então, quando tudo vai mal na vida, na minha vida, na família, no emprego, na saúde, no convívio com os vizinhos, entro em depressão ou desespero. Ou me lembro de fazer um exame honesto na minha vida espiritual, confesso e conserta qualquer coisa que esteja errado, e assim renova a comunhão com o meu Senhor. Podemos ler 1 João, no capítulo 1, no versículo de 5 a 10, para a glória de Deus, que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, se purifica de todo mal, de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia, glória a Deus. Essas palavras, ela vem nos encorajar e nos ensinar que devemos falar a verdade, cumprir as determinações do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Então ouço e relembro as promessas de que Deus, para que o Espírito Santo renove a minha fé e minha coragem, conforme Romanos, capítulo 14, versículo 4 e 13. Então os provérbios errados, e antigamente e de hoje, são um alerta para nós. Por isso que nós estamos estudando sobre esses provérbios, né, que foram ditos na época de Ezequiel. E muito fácil ter a mente corrompida pelo o que todo mundo diz. E o cristão deve conversar sim, mas cuidar do que falam e avaliar o que ouvem, especialmente antes de transmitir a outros. Então, tudo que nós lemos pela internet, nós temos que primeiro analisar o assunto e transmitir. Amém? Se você vê dificuldades numa leitura, faça várias vezes, quantas for, para você ter esse entendimento. Então, muitas das coisas que nós pegamos pela internet, nós temos que ler, analisar, para poder transmitir. Se for uma verdade, é transmitida. Se for uma inverdade, jogue fora. Não transmita. Amém? Então, nós temos que estar à luz da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 21 diz assim, na Nova Versão Internacional: ponha à prova todas as coisas, ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Amém? Um outro versículo diz assim:
que está em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, da Nova Versão Internacional diz: nenhuma palavra torpe sai da boca de você, mas apenas o que foi útil para edificar os outros, conforme necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Amém? Então, para comunicar o que é bom, o que o que é bom, o que é salutar, o que não é indispensável estar cheio do Espírito da Palavra de Deus. Como está lá em Colossenses capítulo 3, versículo de número 16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cante salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, quando procedemos assim, o Senhor fica o quê? Contente, ele fica alegre com a nossa dedicação e nossa devoção ao nosso Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro daquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Coisa boa é ouvirmos a palavra do Senhor. Veja, próximo domingo nós vamos aqui continuar a nossa EBD em sua casa, né? Leiam a palavra de Deus, leiam Ezequiel, do capítulo 25 até o capítulo número 32. Né? Nós vamos estudar esses capítulos, leiam a palavra. Se você ainda não leu Ezequiel, leia desde o capítulo 1, vá até o capítulo número 32, que nós vamos nos aprofundar mais. Hoje foi mais para falarmos um pouco sobre esses provérbios, sobre os provérbios e sobre as parábolas que nós vemos dentro do livro de Ezequiel. E nós temos que entender que nem tudo que o povo fala é verdade. Lembre-se, uma mentira contada tantas vezes, para ele que contou a mentira se torna uma verdade. E quer que as pessoas aprendam que essa mentira ela é uma verdade. Tudo está à luz da palavra de Deus e ela que nos ensina a verdade. Está com dúvida? Vá para a palavra, ore a Deus, busque discernimento que Ele nos ensina e Ele nos mostra. Amém? Então, próxima semana, próximo domingo, na Escola Bíblica, em sua casa, nós vamos aqui estudar Ezequiel do capítulo 25 ao capítulo número 32. Amém? Então estudem a semana toda para que nós possamos aqui comentá-la em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, aqui nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo dia de hoje. Abençoa todas as famílias da terra, Senhor Deus. Derrama Teu poder e Tua glória sobre cada residência, a cada família hoje. Em nome do Senhor Jesus, todos dizem amém. Então fiquem na paz, que Deus abençoe. Tenha um excelente domingo, uma excelente semana, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.